6. Pai Sorey demorou 5 dias para falar de novo. Michael? Murmurou ele num tom indistinto entre a incompreensão e a curiosidade, e no instante seguinte Mike Lindquist afastou a cortina e pôs a cabeça para dentro da enfermaria. A senhora me chamou? Indagou ele a Harper. O som da voz de Pai Sorey tinha feito a pulsação de Harper disparar e seu sangue tamborilar de surpresa. Ela abriu a boca para dizer a Michael que tinha sido velho, mas então pensou melhor. Michael transmitiria a notícia para Ellie, e sabe-se lá a que isso conduziria. Chamei, disse ela. Preciso da sua ajuda. Preciso que você leve um recado para Ellie. Sem problemas, disse ele. Infelizmente vou precisar de um pouco mais do que isso. Quero me encontrar com o bombeiro outra vez. E quero que Ellie vá comigo. Ellie, Renee e Don Lewiston. Você também deve ir, se der. E, se for de todo possível, Jill Kline e mais. Será que existe um jeito, qualquer jeito, de organizar uma coisa dessas? Michael Empalidiciu. Apoiou parte do corpo na beira da bancada, abaixou a cabeça e ficou puxando os fios acobreados de seu pequeno cavanhaque. Por fim, ergueu os olhos. Esse encontro é sobre o quê? Sobre a possibilidade de ir embora. Sobre a possibilidade de ficar. Já passou da hora de alguns de nós planejarmos nosso futuro. Pai Sorey está estável por enquanto. Mas se o estado dele mudar de repente, é melhor estarmos prontos. Para o pior? Para o que quer que seja. Se Carol encontrar vocês reunidos lá na ilha, fazendo planos com o bombeiro, vai trancar todos as 7 chaves, disse Michael. Isso ou coisa pior. Pode ser que a gente enfrente o pior mesmo que não faça nada. Michael passou uma das mãos pela testa sardenta e tornou a baixar a cabeça para pensar. Por fim, aqueceu, incomodado. Eu sei como dar um jeito. Não é a mesma coisa que fugir de uma prisão como San Quentin. René visita os prisioneiros todo dia na hora do almoço. É quando eles se encontram para o seu pequeno clube do livro. Essa é a única hora em que aqueles caras saem do frigorífico. René limpou um canto do subsolo e pôs um tapete e umas espreguiçadeiras para eles terem um lugar agradável onde ler e conversar. Enquanto estão reunidos, quem está de guarda entra no frigorífico para fazer a faxina. Esvaziar o balde em que eles fazem xixi durante o dia. Recall her a rupa suja. Esse tipo de coisa. Então quem sabe enquanto o vigia estiver lá dentro mais pode voltar e dizer, esqueci meu livro. Aí, quando sair, ele fecha a porta do frigorífico. O vigia vai ficar preso lá dentro por 1 hora. Pode chutar e gritar o quanto quiser. Com a porta fechada, o frigorífico é bastante à prova de som. Ninguém vai escutá-lo durante um almoço barulhento, não com o alçapão fechado. Mas a René e os 2 presidiários teriam de passar por todo mundo no refeitório. Michael fez que não com a cabeça. Tem outro jeito de sair do subsolo. Uma escadinha vai dar no estacionamento de trás. Acho que era por onde os caminhões traziam mantimentos. Essas portas ficam trancadas por fora com 2 cadeados, mas eu poderia garantir que estivessem destrancadas. René, Jill e mais teriam de voltar à 1 da manhã, quando seu pequeno clube do livro encerra as atividades do dia. René libera o vigia e fala, desculpe, não sabia que você estava preso aí dentro, não consegui escutar com o barulhão das pessoas lá em cima. Quem tiver sido sorteado para vigiar o frigorífico vai ficar bem puto, mas aposto que não vai nem comentar nada com Ben Patchett. Vai ficar morrendo de vergonha. Além do mais, quem é que quer passar 2 dias chupando uma pedra quando ninguém se machucou e tudo acabou bem? Nick os observava sentado com os 2 joelhos dobrados sob o queixo. Não tinha como saber sobre o que estavam falando, não sabia fazer leitura labial, mas exibia uma expressão tão agoniada quanto se estivesse vendo os 2 manusearem bananas de TNT. Ottomo. Michael. Isso é muito bom, disse Harper. É simples. Com esse tipo de coisa, quanto mais simples melhor, você não acha? Ele correu o polegar pelas espirais fechadas da barba. Eu acho excelente, contanto que os presidiários não decidam derrubar René e dar no pé assim que saírem do subsolo. Eles não precisariam derrubar a René, disse Harper. Se decidissem fugir, ela fugiria com eles. Mas eu acho que ela pode convencer os 2 que eles têm uma chance melhor de sobrevivência se aliando ao bombeiro. Eles não querem só fugir, querem ficar vivos. Ela não havia esquecido o modo como Jill tinha se referido ao bombeiro, com misto de admiração tranquila e algo semelhante à reverência. Bom, pode ser. Mas quem sabe quando eles saírem do subsolo seja melhor a Ellie estar esperando no estacionamento com uma espingarda no ombro. Não precisa apontar para eles. Já é suficiente estar carregando a arma. Quando não está confinada no dormitório das meninas, a Ellie em geral está cumprindo uma ou outra tarefa de punição. Eu poderia fazer com que ela precise arear panelas nessa noite. Quem organiza as tarefas de punição do dia é Ben Patchett, mas ele deixa eu distribuir. Então ele pode recolher todas as panelas na cozinha, sair e encontrar a arma que eu deixei para ela. E ficar esperando junto à porta do subsolo até René sair com os presidiários. Ela também teria de voltar antes da 1 da manhã. Um nó de ansiedade se formou no estômago de Harper. Parecia haver muita coisa que poderia sair errado. E Don Lewiston? Indagou ela. Esse é fácil. Ele passa a maior parte da noite na beira da água, cuidando de seus anzóis de pesca. Ninguém presta atenção nele. Don não está sob observação.
Ele pode encontrar a senhora no cais e remar seu barco até a ilha. E você? Perguntou ela. Você também vem, Michael? Gostaria que estivesse lá. Acho que a Ellie também iria gostar. Ele lhe exibiu um sorrisinho de quem se desculpa e balançou a cabeça com um movimento seco. Não. Melhor não. Vou me certificar de ser sorteado para ficar de plantão aqui na enfermaria, para poder ajudar a senhora a sair e segurar as pontas enquanto estiver lá. De toda forma, eu não preciso participar da sua conferência. Ellie pode me contar depois. Ele olhou de esguelha para Nick e completou. Leva o menino também. Aposto que ele adoraria ver a irmã. E John? Michael Lindquist, eu estou resistindo ao impulso de te dar um abraço bem apertado, disse Harper. Por que resistir? Retrucou ele. 7, mas, no final das contas, Nick não quis ir. Quando chegou a hora, estava sentado na cadeira gasta ao lado da cama de pai Sora e lendo uma revista em quadrinhos. Um homem feito de chamas lutava contra um imenso robô amarelo e laranja que parecia um freigotlineiro ambulante, com faróis no lugar dos olhos e pás no lugar das mãos. Ele disse que queria ficar com Tom. E se ele acordar e a gente tiver saído? Perguntou a ela na língua dos sinais. É melhor ter alguém aqui se ele abrir os olhos. Michael vai estar aqui, falou Harper. Nick balançou a cabeça com um ar solene. Não é a mesma coisa. Então arrematou. O vovô tem se mexido muito. Ele pode acordar a qualquer momento. Era verdade. Às vezes Tom Sawyer inspirava fundo e dava um grande e satisfeito suspiro, ou então produzia um zumbido baixo, como se houvesse tido um pensamento um tanto surpreendente. Em outras ocasiões, sua mão direita subia para esfregar o externo por 1 ou 2 segundos antes de tornar a cair junto ao corpo. Aquilo de que Harper mais gostava era o modo como, às vezes, Tom levava um dos dedos à boca no gesto de quem faz SHHH e sorria. A expressão a fazia pensar em uma criança convidando outra para dividir um esconderijo durante uma brincadeira de esconde-esconde. Tom já passará meses escondido, mas talvez estivesse quase pronto para sair. Ela aqueceu, alisou os cabelos de Nick e o deixou na companhia da revista em quadrinhos e do velho silencioso. Michael estava na sala de espera, e junto com ele estava Don Leviston, que havia aparecido para acompanhar Harper até o barco. Estava usando um sobretudo de inverno quadriculado e um gorro com protetores de orelha, e tinha o nariz rosado de frio. Estava em pé no vão da porta aberta. Michael também estava em pé, não parecia conseguir sentar, mas andava de um lado para outro da área de espera torcendo nas mãos um exemplar da Ranger Rick. A revista enrolada formava um tubo apertado e torto. Nick não vem, disse Harper. Talvez seja melhor assim. Se bem Pateta aparecer para uma inspeção relâmpago, não vai suspeitar de nada se você disser a ele que eu estou tirando um cochilo. Senhoras grávidas dormem sempre que podem. Mas se ele não vir sinal de mim nem do Nick, vai ficar desconfiado. Quando ela mencionou a possibilidade de uma inspeção relâmpago, Michael pareceu visivelmente passar mal, e seu rosto perdeu tanto a cor que até os lábios ficaram cinza. Ela pensou se ele estaria tendo dúvidas agora que a hora tinha chegado. Como estamos? Pergunto. A pergunta se referia ao estado de espírito de Michael, mas quem respondeu foi Dom, como se ela houvesse perguntado sobre os atos clandestinos da noite. Os outros já estão a caminho da ilha. Encontrei Ellie e René na mata com os presidiários. Chuck Cargill está trancado no frigorífico. Ele se esgoelou de gritar e chutou a porta algumas vezes, mas segundo René, quando você passa da metade do subsolo, os gritos se misturam com o barulho do refeitório lá em cima. Se vocês forem mesmo, vão logo, disse Michael. Estou com tudo sob controle aqui. Não precisa se preocupar, senhora Viloves, e não precisa se apressar. Eu seguro as pontas aqui para a senhora até a troca de turno, logo antes de o sol nascer. Mas os outros não têm muito tempo. Se os presidiários não atravessarem de volta daqui a 45 minutos, estamos todos fritos. Harper deu um passo em direção a Michael e pousou as mãos sobre as dele para fazê-lo parar de torcer a Ranger Rick. Chegou mais perto e beijou sua testa fria e seca. Você é muito valente, Michael, falou. É uma das pessoas mais valentes que eu conheço. Obrigada. Um pouco da tensão se esvaiu dos ombros do rapaz. Não me superestime, dona. Eu não acho que tenha muita escolha. Quando você ama alguém, tem de fazer o que pode para garantir a segurança dessa pessoa. Não quero olhar para trás depois e pensar que poderia ter sido útil, que poderia ter ajudado, mas fiquei com medo. Harper segurou com as 2 mãos as faces rosadas do rapaz. Michael não sustentou seu olhar. Já disse isso para a Ellie? Que você a ama. Ele arrastou os pés no chão. Não com essas palavras, dona. Ele arriscou um olhar rápido para o seu rosto. A senhora não vai dizer nada para ela, vai? Eu ficaria agradecido se pudesse manter o que eu disse entre nós dois. É claro que eu não vou dizer nada, falou Harper. Mas não espere demais, Michael. Hoje em dia eu não sei se é boa ideia deixar qualquer coisa importante para amanhã. Dom segurou a porta, e ela saiu para a escuridão e para o frio intenso e cortante. Todas as estrelas se destacavam com nítida clareza, brilhantes feito a ponta de uma agulha. Tábuas de madeira ainda zigue-zagueavam entre as construções para servir de passarela, mas já não havia mais neve, e agora as tábuas atravessaram um descampado de lama cheio de calombos. Eles saíram das tábuas e desceram um morro por entre as árvores. Não havia a menor chance de deixar pegadas.
Naquele horário ártico a terra estava congelada, sólida, 1 bilhão de grãozinhos de gelo opalescente a cintilar no chão. Dom Leviston lhe ofereceu o braço e ela aceitou, e os dois seguiram pelo caminho congelado como um velho casal casado. A meio caminho da praia, pararam. No campanário da igreja, uma menina cantava com a voz melodiosa e segura. Harper pensou que poderia ser uma das gêmeas Neygus. Ambas tinham feito canto a capela no ensino médio. O ar frio e límpido amplificava a música, e a melodia era tão doce e inocente que deixou os braços de Harper arrepiados. Era uma das primeiras músicas de Taylor Swift, uma bobagem sobre Romeu e Julieta, que a fez pensar em outra música mais antiga sobre esses infelizes e desafortunados amantes. Tem muita gente boa aqui nesta colônia, disse ela a Dom. Talvez elas tenham abraçado umas ideias ruins, mas é só porque estão com medo. Dom semicerrou os olhos e se esforçou para olhar na direção do campanário. Ela tem uma bela voz, sim. Eu poderia passar a noite inteira escutando. Mas me pergunto se você ainda pensaria tão bem desta colônia se tivesse ouvido todo mundo cantar junto na capela umas 2 horas atrás. Ou pelo menos era uma música quando eles começaram. Mas depois de um tempo todo mundo ficou só cantarolando uma única nota longa e imbecil. É como estar dentro da maior colmeia do mundo, e todos à sua volta parecem estar pegando fogo por dentro. Porra, os olhos deles simplesmente chispam. Ninguém solta fumaça, mas eles emitem calor, tanto que quase daria para desmaiar. Às vezes eles zumbem tão alto que eu tenho a sensação de que o meu crânio está vibrando, e por pouco não preciso enfiar um punho na boca para não gritar. Eles recomeçaram a andar. As pedras e a terra estalavam sob seus passos. E você não consegue participar. Não brilha junto com eles. Já brilhei 1 ou 2 vezes. Mas não foi legal para mim. Não é a força com que o negócio te atinge, embora toda vez que eu saio do brilho fique com a cabeça apitando como se tivesse entornado 1 litro de Jack Daniels. A pior parte também não é esquecer quem eu sou. Isso é ruim, sim, mas pensar que eu talvez seja a Carol é pior. É como se os seus pensamentos fossem uma estação de rádio distante, e a estação da Carol estivesse mais perto, transmitindo a música dela por cima da sua. A dela vai ficando mais alta e mais nítida, enquanto a sua vai ficando mais débil e mais falha. Você começa a pensar que Pai Sorey é seu próprio paizinho querido deitado lá na enfermaria com a cabeça esmigalhada, e pensar que o responsável não foi punido te deixa tão enjoado e com tanta raiva que você tem a sensação de estar fervendo. Pensa se alguém vai vir em seguida para esmigalhar a sua cabeça, se existem forças secretas ou coisas desse tipo operando contra você. O que você sente, no fundo do coração, é que, se precisa morrer, vai querer morrer cantando, com a colônia inteira ao seu redor. Todo mundo de mãos dadas. Você quase torce para isso acontecer, para um bonde da cremação aparecer. Porque seria um alívio acabar com isso, e você não teme o fim, porque vai morrer queimado com todas as pessoas que ama bem do seu lado. Harper estremeceu e se aconchegou mais a Dom para se aquecer. Eles chegaram ao cais, e Dom a ajudou a subir no barco a remo. Ela se sentiu grata por aquela mão a segurá-la pelo braço e desceu do cais. Já tinha feito aquela travessia várias vezes nos últimos meses, mas agora, pela primeira vez, sentiu as pernas bambas e não teve segurança em relação ao próprio equilíbrio. Com umas poucas remadas longas e regulares, eles deixaram a praia para trás. Sentado no travessão entre os remos, Dom projetava o peso em cada movimento e em seguida se balançava para trás, e seu corpo inteiro se esticava numa linha reta. Apesar de velho, ele parecia carne seca, fibroso, rijo. Será que o olho no campanário, o olho que a todos vê, os estaria observando agora? Dom havia comentado com Ben que sairia de barco à noite para pescar. Com sorte, seus movimentos na água agora seriam aceitos como Dom Leviston remando pelo lago em busca de linguados, isso caso chegassem a ser notados. Sem qualquer solicitação, Dom pareceu retomar de onde havia parado poucos minutos antes. É ruim ficar com a cabeça tomada pela Carol. É ruim não saber meu próprio nome, não saber o nome da minha mãe. Mas vou dizer uma coisa. 1 mês atrás, a gente fez uma grande cantoria, como costuma fazer. Aí a Carol fez uma espécie de discurso sobre como não existe história antes de termos contraído a escama do dragão. Que uma nova história começou para cada um de nós quando ficamos doentes. Que a única vida que importa é a que temos agora, juntos, em comunidade, não a que tínhamos antes. Aí tornamos a cantar, e todos acendemos, até eu, e zumbimos bem forte, e depois saímos de lá trocando as pernas feito marinheiros embriagados na noite de Ano Novo. E eu esqueci. Sua respiração arfou quando ele se inclinou para frente e empurrou mais uma vez os remos. Esqueci meu companheiro Bill Elroy, que pescou comigo por 30 anos. Ele foi arrancado de dentro da minha cabeça. Não só por algumas horas. Por dias. Eu vivi os melhores anos da minha vida no barco junto com Billy. É difícil contar como foram bons. A gente passava 3 semanas na pesca pesada, voltava, descarregava o peixe em Portsmouth, depois levava o barco até as Harbour Islands, largava a âncora e ficava tomando cerveja. Eu detestava voltar para casa. Apreciava cada minuto passado com Billy. Gostava de quem eu era quando estava com ele. Dom havia parado de remar por um instante. O movimento da água fazia o barco balançar. Estar com ele era como ter um oceano inteiro debaixo de você. A gente não conversava muito, sabe? Nem precisava. Ninguém fala com o oceano, nem um oceano responde. Você simplesmente deixa ele te carregar.
Ele recomeçou a manejar os remos. Bem, quando eu de repente me dei conta de que tinha perdido o Billy por um tempo, que ele tinha sido apagado, foi nessa hora que decidi que já chega deste lugar para mim. Ninguém tem o direito de tirar Bill Elroy de mim. Ninguém. Por motivo nenhum. Ninguém vai levar embora a nossa amizade. No outono passado, tinha uma ladra agindo aqui nesta colônia, e se Carol a tivesse pego teria dado a pobre de comer para os cães selvagens pedacinho por pedacinho. Mas vou te dizer o que eu acho. As coisas que nos são roubadas todas as noites, quando cantamos todos juntos, são muito mais importantes do que aquilo que a ladra levou. E a gente sabe quem está pegando essas coisas, e em vez de prendê-la a elegemos chefe da colônia. Ele se calou. Tinha tomado a precaução de dar a volta remando na porta setentrional da ilha, até o outro lado da pedra, de modo a poder atracar o barco a remo num lugar em que este não pudesse ser visto da margem pelo observador casual. Harper viu duas canoas já puxadas para sobre os seixos. Mais atrás, longe da água, estava o veleiro de 33 pés sobre o seu carrinho de aço, coberto pela lona branca bem esticada. Mas o que você acha que aconteceu com a ladra? Quis saber Harper. Acho que não houve nenhum roubo durante todo o inverno. Talvez ela tenha ficado sem ter o que roubar, disse Dom. Ou talvez simplesmente tenha enfim conseguido o que queria. Harper observou Dom empurrar e puxar, e pensou que a potência do brilho não podia competir com estar próximo de alguém que se amava com todo o coração. Um tirava, o outro dava acesso ao que havia de melhor e de mais feliz em você mesmo. Eu gostava de quem eu era quando estava com ele, dissera Dom Leviston, e Harper se perguntou se algum dia houvera alguém na sua vida que a houvesse feito se sentir assim consigo mesma, e bem nesse instante o barco bateu na areia com ruído úmido e áspero, e Dom disse, vamos lá encontrar o bombeiro, então? 8. Antes de saltar, Harper levou a mão até o compartimento debaixo do travessão e encontrou a sacola de compras que havia escondido ali, na qual ainda havia uma garrafa de rum barato sabor banana e o pacote de gauloises. Dom a aguardou a meio caminho do aclive de Seixos, sob a proa do longo veleiro branco. Estava com uma das mãos no casco quando ela o alcançou. Você consegue velejar com isso? Indagou ela. Ele arqueou uma das sobrancelhas e a olhou de esguelha com uma expressão bem-humorada. Se fosse preciso, eu dobraria o cabo e chegaria até a exótica Xangai. Estava pensando só em subir a costa um pouquinho. Ah, fez ele. Bom. Aí seria mais fácil. Eles seguiram de braços dados pelas dunas, subiram a trilha estreita cheia de mato, passaram para o outro lado do morro e chegaram ao abrigo do bombeiro. Dom levantou o trinco e, ao abrir a porta, se deparou com risos, calor e uma luz dourada bruxuleante. René estava junto à fornalha, usando luvas de cozinha e pendurando a chaleira no gancho acima das brasas. Gilbert Klein havia se acomodado perto dela, sentado numa cadeira de espaldar reto encostada na parede. Tinha os olhos cravados na porta quando esta se abriu, pronto para agir caso não gostasse de quem estava entrando, pensou Harper. Mas estava sentado numa das pontas da cama de campanha de John Hawkwood, e o próprio John na outra. Ambos se sacudiam de tanto rir. O rosto largo e feio demais estava tingido com um tom escuro de vermelho, e ele piscava os olhos lacrimejantes. Todos, menos Gil, olhavam para Ellie, enquanto ela, em pé junto a um balde, fingia ser um homem dando uma mijada. Estava usando o capacete de bombeiro de John, e segurava um isqueiro de plástico junto às partes íntimas. E essa é só a segunda coisa mais irada que eu sei fazer com o meu pau, anunciou ela com seu sotaque inglês propositalmente atroz. Acionou o isqueiro e fez seu suposto pinto jorrar fogo. Vou acender sua fogueira em 2 segundos, mas se vocês estiverem mesmo com pressa para assar suas linguiças, é só eu me abaixar e vocês podem. Ellie viu Harper na porta e não completou a frase. Seu sorriso hesitou. Ela deixou o isqueiro se apagar. John, contudo, continuou a tremer de tanto rir. Gesticulou para mais e disse, o que ela acabou de demonstrar me aconteceu mesmo uma vez. Mas isso foi anos antes da escama do dragão, e um pouco de penicilina deu jeito. Mas uivou de tanto rir, e fez tanto barulho que foi impossível não achar graça. O esboço de um sorriso chegou até a reaparecer por um breve instante nos lábios de Ellie, mas só por um segundo. Nossa, comentou Ellie. Senhora Viloves, como a sua barriga cresceu. Que bom ouvir sua voz, Ellie. Já faz um tempo. Estava sentindo falta. Não sei por que iria sentir. Quase sempre quando eu abro a boca parece que alguém se machuca. Ela baixou os olhos. Seu rosto se franziu de emoção. Era difícil vê-la tentando não chorar, com todos os músculos do rosto se esforçando ao mesmo tempo na tensão de segurar as lágrimas. Harper estendeu a mão e segurou as da menina, e quando fez isso Ellie cedeu e começou a chorar. Estou me sentindo tão mal, disse ela. Acho que era para nós duas sermos muito boas amigas, e eu fudi com tudo e sinto muito, muito mesmo. Ah, Ellie, disse Harper, e tentou apertá-la contra si. A barriga complicava as coisas na hora de abraçar os outros, e em vez de abraço ela acabou dando em Ellie um encontrão com o ventre elástico. A adolescente produziu um barulho estrangulado que foi parte soluço, parte risada. Nós somos muito boas amigas. E, para ser sincera, há anos eu queria experimentar um corte de cabelo mais curto. Dessa vez Harper teve certeza de que o som que Ellie produziu foi uma risada, apesar de ter saído estrangulada e meio abafada, pois a adolescente estava com o rosto enterrado no seu peito. Por fim, Ellie deu um passo para trás e esfregou as mãos nas faces molhadas. Eu sei que a situação na colônia está ficando feia. Sei que está todo mundo pirado, principalmente a minha tia.
É de dar medo. Ela dá medo. Ameaçar tirar seu bebê se o vovô morrer, depois de a senhora já ter feito tudo o que qualquer um poderia fazer, é uma coisa cruel, doente. John inclinou o corpo para frente, e seu sorriso se apagou. Que conversa é essa? Você não estava bem, disse Harper sem olhar diretamente para ele, mas falando por cima do ombro. Eu não quis comentar. Está com uma cara melhor agora, aliás. Sim, disse John. Os antibióticos e a escama do dragão têm muita coisa em comum. Um é um mofo que cozinha bactérias, o outro é um mofo que cozinha a gente. Queria que tivesse um comprimido para a gente tomar e se curar da Carol Sorey. Ela enlouqueceu completamente. Não é possível que estivesse falando sério. Tirar seu bebê de você? Que palhaçada é essa? Carol me falou. Começou Harper. Ela me falou que, se Tom morresse, ela me consideraria responsável e me mandaria embora da colônia. Ficaria com o bebê, para caso eu fosse pega por uma patrulha de quarentena ou por um bonde da cremação, e não me sentisse tentada a revelar nenhuma informação sobre a colônia Vindon. Não é só isso. Ela iria querer de verdade a segurança do bebê. Ela quer proteger a gente. Todos nós, disse Ellie. Correu os olhos pelo recinto, encarando cada um deles, e sua voz soou quase suplicante. Eu sei que ela é um horror. Sei que agora anda fazendo coisas horrorosas. Mas o fato é que minha tia Carol seria capaz de morrer pelas pessoas desta colônia. Sem pestanejar. Ela ama mesmo todo mundo, pelo menos todo mundo de quem não desconfia. E eu me lembro de antes do vovô ter a cabeça esmigalhada. Nessa época ela era boa. Quando sabia que podia ajudar os outros cantando, tocando e mostrando a eles como entrar no brilho, ela era a melhor pessoa do mundo para se ter como amiga. Quando eu brigava com a minha mãe, sempre podia ir chorar no ombro dela. Ela me fazia um chá e sanduíches de manteiga de amendoim. Então eu sei que todo mundo aqui a odeia, e sei que a gente precisa fazer alguma coisa. Mas vocês precisam saber também que eu ainda a amo. Ela é maluca, mas afinal de contas eu também sou. Acho que é de família. John relaxou e se recostou na parede. Decência, Ellie, isso sim é da sua família. E uma tendência bem perturbadora para a ousadia pessoal. E carisma. Todas as outras pessoas, eu inclusive, são atraídas para os Soreys feito mariposas pela chama de uma vela. Harper pensou automaticamente em como o romance entre uma mariposa e uma vela em geral terminava. A mariposa rodopiando rumo à morte, com as asas soltando fumaça. Mas esse não parecia ser um pensamento que valesse a pena compartilhar naquele exato momento. Gilbert Klein se pronunciou de perto da fornalha. Quando olhou para ele, Harper reparou que Gil estava com uma das mãos em volta da cintura de René. Com certeza é um alívio poder passar um tempo fora daquele frigorífico. Da próxima vez em que eu sair para tomar um pouco de ar puro, preferiria não ter que voltar. Se temos coisas a decidir, é melhor que seja agora. Mas levantou o queixo para espiar para além do nariz bulboso a sacola de compras de Harper. Não sei os outros, mas eu sempre tomo minhas melhores decisões com uma bebidinha. Parece que a enfermeira trouxe exatamente o que o médico receitou. Harper pegou a garrafa de rum de banana. Dom, pode arrumar uns copos? Ela serviu um pouco de rum dentro de uma coleção de xícaras de café lascadas e copinhos feios, e Dom os distribuiu. Harper ofereceu a última xícara a Ellie. Sério? Indagou a adolescente. Tem um gosto melhor do que pedra. Ellie virou o meio centímetro de bebida que Harper lhe serviu com um só gole e fez uma careta. Meu Deus! Não é? Nada. Parece mijo. É como beber gasolina misturada com chocolate e manteiga de amendoim. Ou uma vitamina de banana que apodreceu. Que horror. Quer mais um golinho, então? Perguntou Harper. Quero, por favor, respondeu Ellie. Ah, que pena, retrucou Harper. Você é menor de idade e só vai ganhar um gole. Eu tinha mania de comer sardinha em lata e beber o óleo depois, disse Dom. Era um nojo. O óleo sempre vinha com rabos de peixe, olhos de peixe, as vísceras das porras dos peixes e umas tripinhas borrachudas de cocô de peixe, mas mesmo assim eu bebia. Não conseguia me conter. Eu vi um filme em que um cara dizia que tinha comido cachorro e vivido como um, falou Gil. Eu nunca comi cachorro, mas tinha uns caras lá em Brentwood que pegavam camundongos e comiam. Diziam que era de frango de porão. Sabem a pior coisa que eu já comi? Perguntou Maz. Não gostaria de entrar em detalhes na presença de senhoras, mas o nome dela era Ramona. Que beleza, mas... Quanto bom gosto, comentou René. Na verdade o gosto não era nada bom, disse mais. Ah, falando nisso, você vai comer a placenta? Perguntou René a Harper. Parece que está na moda agora. Tinha um guia de gravidez na livraria com um capítulo de receitas com placenta no final. Omelete, molho para macarrão, essas coisas. Não, acho que não, respondeu Harper. Comer placenta tem um quê de canibalismo, e eu estava torcendo por um apocalipse mais digno. As mães coelhas comem os próprios filhotes, disse mais. Aprendi lendo Watership Down. Parece que as mamães devoram os recém-nascidos o tempo todo. Põem para dentro como se fosse meme e MS de carne. A pior parte é que você só bebeu uma dose, comentou Ellie. Então, quem é o capitão deste navio? Quis saber Dom. Com quem vai decidir nosso curso? Você é tão fofo quando fica náutico, disse John Rockwood. Mas ele tem razão, falou René.
É a primeira coisa da lista, não? Precisamos votar. Votar? Repeat Harper. Teve uma vaga noção de que era a única pessoa da roda sem um sorriso cúmplice no rosto, fato que considerou levemente irritante. Precisamos escolher um cérebro do mal, disse René. Alguém para decidir a pauta quando nos reunirmos. Alguém para organizar votações. Alguém para tomar decisões em cima da hora quando não houver tempo para votar. Alguém para mandar nos minions. Que bobagem. Nós somos só 7. 8, se contarmos Nick. Dom Leviston arqueou as sobrancelhas e se virou para René Gilmonton com uma expressão de expectativa. Falta contar 15 pessoas, disse ela. 17, para ser exato, completou Don. Os irmãos MCL também estão com a gente. Então nós somos, o quê? 25 pessoas dispostas a partir para um ataque independente? Pergunto Harper. O exército de Dom Bledore, pensou. A Irmandade. Ou atacar Ben e Carol e retomar a porcaria da colônia, disse Dom. Viu Ellie empalidecer e arrematou. Atacar com delicadeza, digo, com educação. Você sabe. Com bons modos. Podemos fazer algumas coisas por meio do voto, falou René. Mas operando em segredo deste jeito, muitas das escolhas vão exigir uma decisão executiva. É uma tarefa necessária, mas não acho provável que seja muito recompensadora, nem particularmente segura. É preciso pensar no que pode acontecer com quem quer que pusermos no comando caso sejamos descobertos. A gente não precisa pensar no que pode acontecer, disse Ellie. Eu sei o que pode acontecer. Quando minha tia fala em cortar fora a podridão que existe na colônia, não está fazendo jogo de palavras. Está falando em machucar alguém. Ela seria capaz de mandar matar. Teria de dar o exemplo. Ellie lhe sorriu, mas foi um sorriso triste. Eu li na aula de história que as execuções públicas antigamente eram acontecimentos bem populares. Tenho certeza de que, se tia Carol anunciasse uma, a senhora Eald providenciaria a pipoca para todo mundo. O fogo estalou e silvou. Uma brasa estourou. Você acha mesmo que chegaria a tanto? Indagou Gil, com uma voz que sugeria apenas leve curiosidade. Execuções públicas? Rapaz, disse mais. Depois daquela merda que a gente viu acontecer em Brentwood, me espanta você precisar perguntar. Eu mesmo não posso me preocupar demais com as consequências. Já decidi que vou fazer o que for preciso para sair daquele frigorífico no subsolo, de um jeito ou de outro, vivo ou morto. Eu também, disse Gil. Mas a gente não pode votar hoje, disse Harper. Não se existem mais 15, 17 pessoas querendo se juntar a nós. Como iríamos conseguir uma coisa dessas? Dom, René e Ellie se entreolharam, e Harper sentiu mais uma vez que eles estavam um passo na sua frente. Harper, disse René. Nós já conseguimos. Todo mundo já votou, menos nós 7 que estamos aqui, e talvez os irmãos MCL. Não, disse Dom. Eles também já manifestaram seu desejo. Então só sobramos nós. E vou dizer uma coisa, deu trabalho chegar até aqui. Não é tão fácil assim organizar uma eleição para líder de uma sociedade secreta. Porque eu não diria a ninguém quem está dentro e quem está fora. Não gosto de ser paranoico. Mas não poderia descartar a possibilidade de que algumas das pessoas que me disseram querer ir embora da colônia Vindam estejam levando informações para Carol. Por exemplo, nunca escutei um voto sequer para Michael Lindquist. Tenho certeza de que a maioria das pessoas ficaria chocada de saber que ele está conosco. Ele sempre foi o braço direito de Ben Patchett. Não, a maior parte dos votos se concentrou em torno dos 2 ou 3 candidatos realmente óbvios. O que torna alguém um candidato óbvio? Qualquer um que não faça mais parte do brilho. Qualquer um que não esteja cantando a música da Carol. Basicamente, as pessoas que estão aqui agora. Nós todos aqui não apenas ainda precisamos votar, como também somos todos os principais candidatos. Ela pôs a mão dentro de uma bolsa a tiracolo listrada e gasta que trouxera consigo, e pegou um bloco de papel amarelo pautado. Pôs o bloco de cabeça para baixo sobre uma mesa lateral. Depois de preenchermos nossas cédulas, eu informo a vocês como cada um votou. Tornou a pôr a mão dentro da bolsa e tirou lá de dentro um bloquinho de post-its vermelhos. Foi destacando os quadradinhos, um a um, e entregando aos demais. Dom encontrou uma caneca lascada cheia de canetas e as distribuiu. Temos um título oficial para aquele ou aquela que ganhar esse negócio. Quis saber Gil, encarando com o senho franzido seu quadradinho em branco. Eu gosto de mestre conspirador, disse o bombeiro. Soa bem. Um pouco de poesia e de escuridão. Se existe o risco de morrer por ter esse cargo, pelo menos a pessoa deveria ter o prazer de um título oficial com algum sex appeal. Que assim seja, falou René. Queiram votar para mestre conspirador. Fez-se um silêncio ansioso, e ouviu-se o som das canetas arranhando o papel. Quando todos terminaram, René estava à espera com o bloco na mão. Das 15 pessoas com as quais falei, começou ela, e pigarreou antes de prosseguir. Tivemos 2 votos para Dom e 2 para Ellie. O quê? Exclamou Ellie, com uma voz genuinamente surpresa. 3 para o bombeiro, continuou René. 4 votos para Harper e 4 para mim. Harper Coro. Sua escama do dragão formigou, de modo não totalmente desconfortável. Quando falei com os MCL, os meninos deixaram suas intenções bem claras, disse Dom. Ambos escolherá Mali.
Não, 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 fez Ellie. Eu não quero essa porra desse cargo. Tenho 16 anos. Se eu ganhasse, meu primeiro ato como chefona máxima seria começar a chorar. Além do mais, o Robert M. Seeley só votou em mim por causa de uma paixonite bizarra. Um músculo treme debaixo de um dos olhos dele toda vez que ele fala comigo. E o outro só faz o que o Robert manda. Além disso, eles não deveriam ter direito a votar. Chris M. Seeley já tem pentelho. Pelo menos? Concordo, disse o bombeiro. Quem não tem pentelho não pode votar. E, como eu sou contra o sacrifício infantil, sou a favor de permitir que Ellie se descandidate. Alguém que votou nela tinha uma segunda escolha. Por acaso? Tinha, sim, respondeu René, olhando para o bloco. Uma das pessoas escolheu John como alternativa. A outra escolheu Don. Pora diz Don. Os irmãos M. Seeley tinham uma segunda escolha. Perguntou René. Se tivessem, não faria diferença, já que nós decidimos que eles são jovens demais para votar, disse Don. E foi assim que Harper soube que eles também tinham escolhido Don como segunda opção. Então são 3 votos para Don e 4 para Harper, John e eu. Melhor contabilizar 5 para você, René, disse Jill, desdobrando seu post-it e colando na mesa à sua frente. Foi você quem fez a maior parte do planejamento e da reflexão que nos trouxe até aqui. Não vejo motivo algum para mudar de cavalo agora. René se inclinou em direção a ele e o beijou de leve na bochecha. Você é um homem tão gentil e doce, Jill, que vou ignorar que acabou de me chamar de cavalo. E 5 para o bombeiro, disse mais, erguendo seu próprio post-it para os outros poderem ver. Eu o vi fazer o inferno se abater sobre o departamento de polícia de Portsmouth. Na minha cartilha, isso faz dele o cara. Don desdobrou seu post-it e falou, eu votei em Harper. Vi o jeito como ela administrou a enfermaria quando o pai Sorey foi trazido, e vi como ela furou a cabeça dele com a furadeira. Ele ergueu os olhos azuis aguados e a encarou. Quanto piores as coisas ficam, quanto mais o povo grita, chora e perde a linha, mais calma você fica, enfermeira Viloves. Eu não conseguia parar de tremer, e a sua mão se manteve firme feito uma rocha. Quero que seja você. Ainda temos 3 candidatos empatados na liderança. Não mais. Podem contar 6 votos para Harper, disse Ellie. Também acho que deve ser ela. Porque sei que, por mais que eu faça cagada, ela nunca vai enfiar uma pedra na minha boca e fazer eu me sentir igual a Judas. Muito embora, depois do que eu fiz, Deus bem saiba que ela teria todo o direito. Ai, Allie, disse Harper. Você já se desculpou uma vez. Não espero que passe a vida fazendo isso. Eu não estou me desculpando. Estou votando, retrucou Ellie, encarando-a com um ar quase desafiador. Está, mesmo, disse René. E o meu voto também vai para Harper. É muita bondade de algumas pessoas terem me pedido para aceitar o cargo, mas eu prefiro ler sobre uma grande fuga a planejar uma. Além do mais, sou péssima para guardar segredos e detesto conspirar contra os outros. Me parece uma grosseria. Eu não lido bem com a culpa, e me preocupo de magoar alguém quando estiver nos defendendo. Também estou lendo 2 livros ao mesmo tempo. Ser conspiradora em tempo integral reduziria meu tempo de leitura. Então tem que ser a Harper. Ei, Dona, protestou Harper. Eu também tenho livros para ler. Também passou pela minha cabeça que você está muito grávida, e acho que isso torna bem menos provável eles te enforcarem se você for pega, falou René. E Harp, detesto dar essa notícia, mas acho que isso põe você no comando. Pelas minhas contas, você acaba de ganhar a eleição por 7 votos a 5. 7-6, corrigiu Harper. Porque eu votei no John. Que coincidência. O bombeiro abriu a boca num sorriso cheio de dentes que o deixou com um aspecto só ligeiramente perturbado. Eu também. Então abriu seu voto e mostrou o que tinha escrito no post-it, uma única palavra, eu. 9-10 minutos mais tarde, os outros já tinham ido embora. Sobravam apenas Harper e o bombeiro. Diga ao Michael que eu chego daqui a algumas horas, para ele não se preocupar, pediu Harper a Don Leviston. René se inclinou de fora pela porta entreaberta, com a mão no trinco. Não se esqueça de voltar, Harper, disse ela, com os olhos cintilando, era impossível dizer se de frio ou de contentamento. Vão indo vocês, falou Harper. Rápido. Não conhecem a primeira regra de uma conspiração? Não sejam pegos. A porta se fechou. Harper e o bombeiro ouviram sussurros e risos engasgados, ouviram Ellie cantar um verso da música Love Shack, Cabana do Amor, em seguida o estalo de botas se afastando. Por fim, restaram só os dois outra vez, cercados por um silêncio tenso, porém agradável, do tipo que precede um primeiro beijo. Mas eles não se beijaram. Harper tinha consciência da fornalha aberta atrás de si, do calor lançado pelas chamas dançantes, e se perguntou quem estaria observando. O bombeiro tinha se levantado 2 vezes para pôr mais lenha no fogo, e a cada vez ela pensara, se a gente abandonar a colônia Vindon, ele não vai junto. Tem de ficar aqui alimentando suas chamas particulares. Foi uma emboscada, disse ela. Vocês contaram os votos antes da hora. Bom, eu não diria tanto. Digamos apenas que o desfecho não foi totalmente fora do previsto. Por que você acha que o Michael fez tanta questão de avisar a você que não havia pressa para voltar hoje? Quando eles estavam todos juntos, houvera tempo de esboçar os traços gerais de 2 planos distintos.
O primeiro imaginava o que eles teriam de fazer caso precisassem ir embora às pressas. O outro planejava um método de arrancar, delicadamente, o controle da colônia das mãos de Carol. Fora deixado a cargo de John e Harper decidir os detalhes para ambas as eventualidades. Estou pronto para bolar conspirações, se você também estiver, disse ele. Preciso de açúcar para minhas melhores conspirações, disse ela. Encontrou sua bolsa de lona e tirou lá de dentro uma lancheira da Mary Poppins. Nada me deixa mais com disposição para conspirar do que um chocolate ilícito, mesmo que já esteja vencido. Ele franziu a testa. Vou logo avisando. Dizer que você tem chocolate se não tiver seria uma violação grosseira do seu juramento hipocrático de jamais infligir sofrimento desnecessário. Pois eu tenho uma notícia para você, Rocco. Eu sou enfermeira. Nós não prestamos o juramento hipocrático. Só os médicos prestam. Os enfermeiros só juram uma coisa: o paciente vai tomar o remédio. Às vezes você diz algo só um pouquinho ameaçador e eu sinto um leve arrepio de felicidade, disse ele. Então, sem qualquer mudança de tom ou hesitação, seguiu falando. Eu preferiria incendiar a colônia vindo a deixar Carol e os seus psicofantas tirarem seu bebê de você. Só sobrariam gravetos carbonizados neste lugar. Espero que saiba disso. Não seria muito justo com os outros, né? Retraku Harper. A maioria deles não é má pessoa. Tudo o que querem é segurança. E isso não é sempre autorização para feiura e crueldade. Tudo o que eles querem é segurança, e não ligam para quem precisarem destruir para continuar seguros. E aquele pessoal que quer matar a gente, os bondes da cremação, eles também só querem segurança. E o homem que eu matei com a Fênix na outra noite, o que estava atrás da metralhadora calibre .50. Senti que precisava fazer aquilo. Eu precisava cozinhar o cara até o osso. Era o único jeito de garantir que você voltaria para mim. Ele a olhou com um curioso misto de incompreensão e tristeza. Ela quis segurar sua mão. Em vez disso, lhe deu uma barrinha de Snickers e pegou para si uma minúscula barra de Mounds. E nós vamos precisar matar gente para garantir nossa segurança. Sua voz saiu muito baixa. Você acha que vai chegar a esse ponto? Combin. Com Carol? Por quê? Se achar isso, eu acho que talvez precise remar de volta para a colônia agora mesmo. Não quero planejar o assassinato de ninguém. Se você remar de volta agora, talvez assassine a mim, disse ele. Então acho que vai ter de ficar. Acho que sim, concordou ela, e serviu para os dois um pouco mais de rum. 10. Ele disse que o chocolate estava uma droga, e que precisava de outro para tirar o gosto ruim da boca. Ela em vez disso lhe deu um cigarro e mais uma chorada de rum. Ele acendeu o Gauloise com o polegar. Harper não estava tão segura assim em relação ao plano de fuga. Eram muitos os fatores instáveis. Havia começado uma lista iniciada pela letra A, Pai Sore reage, passando pela letra I, criar uma distração derrubando o sino do campanário, e terminando com a letra Q, Dom conduz os outros barcos rumo ao norte. Era um número excessivo de letras do alfabeto. Já o bombeiro adorou o plano. É claro que sim. Ele tinha o papel principal. Harper não parava de tentar subtrair letras, enquanto ele não parava de tentar acrescentá-las. Queria que tivéssemos tempo de cavar um túnel, disse o bombeiro. Para onde? Não importa. Não se pode ter uma fuga da prisão decente sem um túnel. O aspirante a escritor que mora dentro de mim quer um túnel secreto escondido atrás de uma parede falsa, ou do cartaz de uma estrela de cinema, ou quem sabe no fundo de um armário. Poderíamos batizar o plano de Operação Nárnia. Não me diga que não iria gostar. Eu não iria gostar que você virasse escritor. Talvez fosse obrigada a arrancar metade da sua cara fora. Foi o que fiz com o último candidato a escritor que cruzou meu caminho. Ele agitou o restinho de licor de banana dentro do copinho de papel, então o virou de uma vez só. Esqueci que o seu marido era aspirante a escritor. Às vezes eu acho que todo homem quer ser escritor. Eles querem inventar um mundo onde exista uma mulher imaginária perfeita, alguém em quem possam mandar e que possam despir à vontade. E podem extravasar a própria agressividade com algumas cenas de estupro fictícias. Aí podem mandar seu alter ego fictício aparecer para resgatá-la, um audaz cavaleiro ou bombeiro. Alguém cheio de poder e sagacidade. As mulheres de verdade, por sua vez, têm um monte de interesses próprios cansativos e não seguem um esboço preciso. Um desânimo a invadiu. Passou pela sua cabeça que ela nunca fora amiga nem esposa de Jacó, mas apenas o seu tema, apenas matéria-prima. Pensou que escritores eram tão parasitas quanto o esporo em si. Concordo 100% em relação aos esboços. Qualquer escritor que trabalhe a partir de esboços deveria ser queimado na fogueira, possivelmente usando como combustível os próprios esboços e cartões de anotação. É essa a parte que menos me agrada no seu plano. Ele é um esboço. A vida não funciona em esboços. Se eu estivesse escrevendo essa cena, sequer me daria ao trabalho de descrever nosso plano, não em detalhes. Eu já sei que ele não vai funcionar como esperamos que funcione. Fazer uma coisa dessa seria desperdiçar o tempo do leitor, só isso. Ele viu a expressão no rosto dela e chutou seu pé. Ah, vai. Aqui tem chocolate, cigarros, birita e planos maus. Não faz essa cara desanimada para mim. O que mais tem aí dentro dessa sua lancheira? Ela pegou uma batata deformada que parecia um tumor e a pôs em cima da cama. O bombeiro recuou. Ah,
O que é isso, por amor de Jesus Cristo barbado? Isso é uma Yukon Gold, bobalhão, disse ela. Bom, disse ele. Acho que a gente já comeu chocolate suficiente. Que tal uma batata assada? Ele pegou o tubérculo e o segurou entre as duas mãos. Uma fumaça começou a subir por entre seus dedos, e com ela um cheiro de brotos queimados. O cheiro deixou Harper contente. Ela não pôde evitar. Adoro o homem que sabe cozinhar.